Jesus, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha posto ali uma pedra sobre ela. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. A primeira lição que nós tiramos é que depende de nós tirar a pedra. Jesus poderia ter falado a palavra falada e tirado a pedra, mas ele ordenou para que tirassem a pedra, humano. Então tem coisas, amados irmãos, na nossa vida que nós devemos nos empenhar para tirarmos fora. Cabe a nós, cabe a mim, cabe a você tirar essa pedra, esse obstáculo, que pode ser muito bem a dúvida, a incredulidade, o pecado, né? Por isto é que a palavra de Deus, ela diz o seguinte. Paulo, em 1 a Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: como te roguei, falando ele a Timóteo, eu te roguei, Timóteo, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertirem alguns que não ensinem outra doutrina. Por isso é que nós vemos o profeta irmão Brana, quando ele foi além da cortina do templo, que ele encontrou aqueles milhares de irmãos, e o ancião os apresentou a ele, e a pergunta dele foi esta: são todos Branas? O ancião disse: não, são seus convertidos. Finalmente, o irmão Brana disse assim naquela visão, ou naquela experiência que ele teve, creio, fora do corpo, porque quando ele saiu, ele se viu ali na cama, ao lado da esposa, e ele foi tomado então e levado além da cortina do templo para verem os Saulos desta era, sem dúvida. E ali então, irmãos, ele finalizou dizendo: tudo aquilo que Paulo ensinou, eu tenho ensinado, eu tenho permanecido. Pelo que a multidão disse: nisto estamos descansando. Porque nós não podemos trazer outro evangelho além daquele que Paulo disse. E se um anjo descesse do céu, um homem, ou ele mesmo, trouxesse outro evangelho, que fosse maldição, anátema. Então, Paulo e o seu evangelho é o gabarito para todas as eras. Começa com Éfeso, vem Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e, por fim, Laodiceia, em que estamos. Por isto que Malaquias 4, 5, 6 e Apocalipse 10, 7, ele veio concluir tudo aquilo que os reformadores, não Paulo, veja bem, porque ali nós vemos 2 peixes e 5 pãezinhos. Cada peixe desse simbolizando o primeiro e o último mensageiro. E os 5 pãezinhos, os reformadores, que pregaram, mas deixaram inconcluso aquilo que eles trouxeram. Não concluíram. Vieram com parte desta evolução de Deus. Porque por isto é que Martinho Lutero
trouxe de novo a palavra, brotou com ele, sendo a semente que brotou, com Martinho Lutero. Aí logo Wesley e o Caule. Aí veio os pentecostais, com a casca. Vamos tomar o milho e um sabuco. E o tempo do pentecostalismo foi a era da casca. A vida estava na casca e no sabuco. Mas de repente vieram os grãos. E aí então a vida que brotou veio para o caule e a casca. Por isto que esta era entre Filadélfia e a era em que estamos vivendo é a era de Mateus 24, 24. Que se possível fora, é tão enganosa que se possível for até os escolhidos seriam enganados. Porque a vida agora não está mais na casca, está no grão. E Deus está tratando com cada um de nós como um grãozinho. Aleluia. A vida está em você. A vida está na sua vida. Aleluia. Amém? Agora veja bem. Agora é a era do grão. Deus tratando individualmente com cada um de nós. A vida não está mais lá embaixo, quando brotou, nem no caule, nem na casca. Está no grão. Aleluia. E se o grão não morrer, ele não tem vida em si mesmo. Por isso o profeta diz que tem que morrer e apodrecer esse sistema. Aí vem o broto de Deus. Aí vem a ressurreição dessa semente. Por isso, irmãos, que cabe a nós, como diz aqui o apóstolo São Paulo a Timóteo, eu roguei, olha, por ti, olha, ou melhor, eu roguei a ti, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso. E eu te adverti, como também a alguns, que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus. Olha, mais doutrinas têm trazido mais, tem produzido mais coisas que não produzem edificações de Deus. Por isso o profeta diz assim: deixem as doutrinas, abracem entre si e lutem pelo mesmo reino. Isso é uma grande pedra que tem que ser tirada nesta era, irmãos. Passarmos por cima disto, destas coisas. Desde 63 para cá, tem tido intermináveis doutrinas que não chegam à unidade da noiva e só estão trazendo dissensões. Essa é uma grande pedra. Atravesse a Macedônia e venha nos ajudar. Falem mal de nós, podem falar dessa igreja. Falem, mas por que não vem cá? Um homem como o irmão Severino, que depois de um culto, sair e chegar na sua casa e receber um tiro no peito, sem nenhum motivo. Um homem de Deus, um homem que serviu a Deus durante muitas décadas aqui e nunca teve a sua vida sob interrogação, vivendo a sã doutrina, como outros que estão aqui, ministros, que vão para as favelas
e pregam lá sob a mira de fuzis. Não é fácil viver aqui. Eu sei que não está sendo fácil também para a noiva viver em outros lugares desta terra. A terra está se tornando um lugar difícil para se viver. O espaço está diminuindo para a noiva. Se algum está dizendo que não tem luta, não tem provas, no seu lar, principalmente, pressões, partindo até para a igreja, onde se reúnem pessoas de todos os níveis, uma audiência mista, que pode-se dizer que aqui nós temos 3 classes de crentes. Em 12 pessoas, tinha 3 classes de crentes e estavam ao lado do Senhor Jesus Cristo. Por que entre nós não pode haver? Então, há muitos obstáculos, irmãos. Há muitas pedras que devem ser retiradas. E isto cabe a nós, ministros, pastores, profetas, doutores, mestres, evangelistas e apóstolos. Isso tem que ser tirado, essas pedras, principalmente esta, de questões doutrinárias, que cada um coloca-se numa trincheira e ali se coloca em um lugar como se fosse mais alto, entrincheirados atrás de uma doutrina. Quando o Senhor Deus disse assim, que as vossas mesas estão cheias de vômitos, porque é regra sobre regra, doutrina sobre doutrina. E o profeta irmão Brana nos ensinou, irmãos, que nós não deveríamos tomar tais posições. E esta tem sido uma grande pedra. Depois nós viemos, ou nos voltamos para o individual. Quantas pedras não têm estado sobre nós, irmãos? No sentido de que Paulo diz assim, aqui, ó. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então nós devemos examinarmos a nós mesmos se a nossa fé ela está sendo verdadeira ou fingida, ou manipulada, ou manufaturada. Porque há uma fé no mundo geral. Você chega num bêbado, você chega em qualquer pessoa, ele diz, não, eu tenho fé em Deus. A própria ciência está se declinando em torno de que há um ser superior. A própria ciência. Por isso o profeta diz na mensagem, e não sabeis. Ele diz assim, que a ciência prova o que nós estamos falando. A própria ciência, através do conhecimento que eles têm adquirido, que eles estão vendo que em todo o universo, nas estrelas, num simples molusco, tem aqui um caracol, que eles dizem que é 1.68. 1.6. Que é uma leitura que mostra que há um código. E esse código é o que eles descobriram, que é o genoma, que é o histórico de cada ser que existe na Terra. E isso é o DNA. E através disto, eles estão se curvando de que há um ser superior dentro deste desenho geométrico, vamos dizer, matemático, infalível,
e eles estão se declinando, irmãos. Então há uma fé geral, mas há uma fé especial, que Paulo diz assim: a fé não é de todos. Então chegou a hora de nós examinarmos, irmãos, e pode ser uma grande pedra. Nós temos que chegar a um ponto, conforme nós temos pregado, de conhecimento, de discernimento, de equilíbrio e de posicionamento dentro da mensagem. O que a gente vê e está discernindo, que nem todos estão tendo esse conhecimento real, esse discernimento real, esse equilíbrio e esse posicionamento, porque tanto o conhecimento como o discernimento e o equilíbrio nos levarão a um posicionamento. E esse posicionamento é o que nos sustentará, irmãos. Porque com o conhecimento só, que é importante da mensagem, mas nós devemos lembrar que o profeta irmão Brana diz assim: não discuta com o diabo, porque ele conhece mais de Bíblia do que você. Ele tem mais argumentos do que você. Por isso que o Senhor Jesus Cristo não argumentou com o diabo. Não procurou discutir com o diabo. Quando ele veio a ele, lá no deserto, em Mateus capítulo 4. E ele chegou exatamente citando toda a Bíblia para Jesus. Ele não veio com mentira, não. Nem sempre o diabo vem com mentiras, não, irmãos. Tanto que quando o irmão Brana, ele, por desobedecer a palavra de Deus para ele, a vindicação de Deus para ele, porque já era tempo que o dom que ele tinha fosse manifestado, o irmão Brana, ele viu a sua esposa ali dentro de um caixão, e o diabo chegou e disse verdade para ele. O irmão Brana disse assim, ele não estava falando mentira não, irmãos. Ele chegou e disse assim: olha, a sua esposa está ali dentro do caixão, ó, vamos dizer, morta. Daqui a pouco você vai tomar a sua filha, Sharon, e colocar no braço dela, e ambas serão sepultadas. Aonde está o curador? Isso aí é o diabo querendo conosco um checkmate, nos matar, nos destruir. Por isso é que nós temos que ter tanto conhecimento, como discernimento, como equilíbrio para um posicionamento dentro da mensagem. Senão nós sucumbiremos, irmãos. Porque o profeta diz assim, que o diabo estava falando a verdade. Mas aí de repente surgiu lá de dentro o piloto. Aleluia, o comandante supremo. E aí ele gritou: Deus deu, Deus levou. Deus tomou. Ele disse: eu assassinei a minha esposa e minha filha. Reconhecimento de erro. E nessa história da minha vida, ele disse: eu espero que vocês aprendam com os meus erros. Ele não foi jactancioso em si mesmo, irmãos. Ele não foi soberbo. Porque muitos querem que os outros aprendam com os seus acertos. Mas uma biografia correta de um homem de Deus, como foi de Davi, citaria eu, Paulo e William Branham, foram biografias corretas, que mostraram também os seus defeitos e erros. Paulo mesmo disse: eu persegui a igreja do Senhor. Eu fui um abortivo. Não vou ficar nisto aqui, irmãos. E o irmão Brana disse: eu espero que vocês aprendam com os meus erros. E tem pessoas nesta mensagem que nem coragem para errar têm.
Porque geralmente você erra buscando o que é real, o que é certo. Pedro, ele errou, ele foi afundando na água, mas em direção ao Senhor Jesus Cristo, olhando para os olhos dele. Senhor, diga que eu vá estar contigo sobre as águas. Mas quando ele entrou, a sua fé foi fraca, irmãos. E ele foi sucumbindo. Mas aí Jesus o tomou pela mão e o trouxe, porque ele é Senhor de tudo. Aleluia. Então nós devemos tirar a pedra, irmãos. Examinar. Que pedra eu estou tendo no caminho? Essa é a lição primeira da Escritura. Que pedra? Será que meu maior inimigo é meu esposo? É minha esposa? É meu filho? Será que meu maior inimigo é fulano, ciclano ou beltrano? O profeta diz assim, não, meu maior inimigo se chama William Marion Branham. Mensagem perfeita, força por perfeita debilidade. Então nós devemos tirar a pedra, irmãos. Que pedra? Que Deus nos deu discernimento para que nós tenhamos o equilíbrio para um bom posicionamento, irmãos. Porque o reconhecimento de que há uma pedra é importante, irmãos. Depois, a segunda lição que nós vemos aqui é que nós sempre, quando encontramos a pedra, ou está diante de nós tirar a pedra, nós vemos que cheira mal. Isso é bom. Vocês viram que a irmã de Lázaro disse, Senhor, não mexe nisso aí não. Às vezes nós queremos dizer isso para Deus, Senhor, isso aí não tem jeito mais não. Acabou. Irmãos, mas quando nós pensamos que acabou, que findou, que não tem mais conserto, é que Deus entra em cena. Enquanto nós não reconhecemos que cheira mal, está podre, Deus fica à parte. Mas veja que quando ela disse assim, Senhor, mexe com isso não, Senhor, já cheira mal. Olha, cheira mal, disse ela. Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E nós sabemos que um defunto, ele entra em estado de putrefação realmente após 72 horas. Cheirava mal, estava podre. Mas quando nós reconhecemos isto, irmãos, aí o Senhor diz assim, deixa agora comigo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Agora entro eu. Deus gosta disto, irmãos. Deus gosta de tomar as coisas que não são para fazê-las, aleluia, coisas que são. Ele gosta disto, Ele ama isto. Ele disse, eu não vim salvar os que estão certinhos, os que estão corretos. Eu vim salvar, vim buscar os que estão perdidos. Já está perdido. Você, quando pega um alimento que ele está perdido, você joga na lata de lixo. Quando um corpo entra em estado de putrefação, a única coisa que se pode dar a ele é o chão, é uma cova. Porque se deixá-lo fora, pode ser a mulher que usou o melhor perfume na vida, mais caro, tomava banho
não sei quantas vezes por dia. E usava a água da beleza, água da chiqueza, sabe? O melhor perfume, o melhor sabonete, o melhor isso, melhor aquilo. Mas depois que esse espírito sai desse corpo, só resta, irmãos, um corpo que entra em decomposição, em putrefação. Aí é cova. Mas aí chega Jesus. Aí chegou Jesus. Então, o profeta pregou a mensagem. Então chegou Jesus. Aí entra Jesus, o poder vivificador, o poder criador, o todo onipotente, onipresente, onisciente, o ser infinito, o que era, o que é e o que há de vir. Senhor dos senhores, o Alfa, o Ômega, o Conselheiro, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aleluia, o Deus eterno, o que é, o que era e o que há de vir. Aí ele entra em cena, diz assim: agora entro eu. Agora eu cheguei. Foi o que aconteceu aqui, irmãos. O Senhor Jesus disse: ó mulher, não te hei dito que se tu creres, você tirou a pedra, você reconheça que se você crer em mim, aleluia, se tu creres, verás a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E anunciar-te-ei coisas grandes, aleluia, maravilhosas, glória, que tu não sabes, que tu não conheces. Quem somos nós, irmãos, diante da magnitude, do poder, da grandeza deste Deus, que olha aí o universo, quantos bilhões, trilhões, sextilhões, não sei, ons, de sóis, de planetas, de galáxias, e ele tem o seu trono no meio disso tudo, e ele conhece cada ser humano, e nenhuma folha cai da árvore, de uma árvore, se não for por sua vontade. Ele conta a cabeça de cada um, quantos cabelos tem. Antes que nós levantemos e falemos algo, ele já sabe. Nada passa desapercebido diante dos seus olhos. Se tu colocares a sua cama no meio das estrelas, ele vê. Se desceres ao abismo, ele vê. Os olhos de Deus tudo veem. Os simples gemidos de um enfermo nesse momento, sem nenhuma linguagem, um grito de ai, ele sabe o que ele necessita. Ele alimenta os pardais. Por que estarmos ansiosos pelo que havemos de comer, beber? Não é nos entregarmos a Ele, nos colocarmos à mercê dEle e crermos nele? Nós que cantamos eu acredito, e que Ele é Deus, se Ele faz é Deus, se não fez também, ou se Ele não fez é Deus, e se Ele fará ou não, eu não sei, Ele continua sendo Deus. De todas as formas, Ele é Deus, e eu creio nele não é pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Tão profunda a letra. Tão profunda essa letra. Olha, irmãos, nós devemos tão somente nos rendermos a Ele. Cada dia, cada momento. Eu não estou empolgado se quando eu prego,
a igreja grite, salte. Não, o que eu quero é que cada um receba a palavra, amém, e que ela seja selada no coração de cada um, amém. E que você vá bem, tanto o seu corpo como o espírito e a sua alma, como diz Paulo. Veja bem, irmãos, para nós terminarmos. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Aí tiraram, pois, a pedra. A pedra tem que ser tirada, irmãos. Nós queremos ver Deus agindo, nós temos que tirar a pedra. Que pedra será? Que pedra seria? Nós não deveríamos nos examinar, amados, cada momento, cada dia, nós buscarmos de Deus, viu? Olha, Paulo diz assim, ou melhor, me perdoe, Pedro diz na primeira carta: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Estou lendo em 1 Pedro 2,11. Amados, eu peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Olha aí, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observam. Aleluia! E Pedro ainda diz, irmãos, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, tiraram a pedra. Aleluia! Glória a Deus! Alguma coisa vai suceder. Algo bom está a caminho. Quando a igreja, viu, estou pregando aqui a vocês, os quais temos a responsabilidade. Os demais que estão conosco aqui, através da internet, viu, pastores, irmãos, viu, se trata da Bíblia. Estou lendo a Bíblia. Eu não estou dando interpretação própria. Aqui diz assim: tiraram, pois, a pedra. E quando tiraram a pedra, Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! O profeta, na mensagem sobre o rapto, ele disse que esta mesma voz soará na ressurreição. Aleluia! Esta mesma voz.
esta voz que já tem estado conosco, mas nos dias do sétimo anjo, quando cumprir, aleluia, o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos, nos dias da voz do sétimo anjo, Deus nos trouxe um profeta, com assim diz o Senhor, e a mensagem é completa, irmãos. Por isso é que ele disse assim, a fé para o rápido está nas mensagens. A voz já tem estado com você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada carta à igreja foi dito isto. Éfeso terminou assim, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então esta voz é a voz que já está conosco. Por isso, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim, o mesmo Senhor, nunca tem sido outro, irmãos, mas é o mesmo Senhor, aleluia, amém, que tem vindo, aleluia, e veio com alarido primeiro, que é a mensagem. A voz de arcanjo será a voz que chamará os mortos que estão nos sepulcros, nos mares, onde quer que haja um eleito de Deus, a voz vai falar com ele. Por isso que é importante que hoje você seja amigo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Andemos com ele. Aleluia. Ouçamos a sua voz. Aleluia. Porque ouvindo a sua voz, quando ela falar, onde você estiver, aleluia, se você estiver com vida aqui ainda, essa voz te transformará. Você passará por esta fase do corpo celestial, porque eles agora estão lá no corpo celestial, deixaram o terrestre, mas quando eles vierem, virão no glorificado. Porque Deus é perfeito em três. Glória a Deus. Aleluia. Então é bom você ter afinidade. E como é que eu posso? Alguém perguntou, irmão Brana, como é que eu devo me aprofundar no amor de Deus? Como é que eu devo fazer, Senhor, para mim me aprofundar no amor de Deus? Para mim estar em afinidade com Deus? Ele disse só assim, ó o que ele disse, ó. Leia a palavra de Deus e ore. Não fique entrando em complicações de doutrinas, não. Ele disse só a receita, viu? Você tem receita lá para um bolo? Você tem receita para alguma coisa que você faz? Se você fizer errado, não sai bom, não sai legal. Tem que fazer conforme a receita. Então, a receita para nós crescermos no amor de Deus, viu? Não é ficar ouvindo interpretações humanas sobre isto, aquilo, que está só levando sua vida a choque. É pedra no seu caminho e Jesus diz, tirai a pedra, tem que tirar a pedra. Leia a palavra de Deus e ore. Pronto. Agora, nós deixamos de ler a Bíblia. Há tantas coisas nos impedindo de ler a Bíblia e de termos um momentinho com Deus orando no nosso cada dia. Você acha que é só pegar o envelope ali e dar o dízimo do seu salário, que Deus não tem deixado faltar? Para você comprar o pão, as suas vestes, etc. O dízimo é só disto, irmãos? Não. Se nós formos examinar 24 horas, 10% dá 2 horas e 40 minutos por dia, que nós deveríamos dar a Deus. Que o comerciante, ele era um cristão, mas estava todo emperrado a sua vida. Dívidas, problemas. Não culpemos a Deus, não, irmãos.
é porque nós não obedecemos. Olha, ele não tinha tempo para nada. Vida corrida, vida de estresse, vida de problema. Aí um dia, ele atinou para o seguinte: espera aí. O adorador do sol, ele adora a Deus até secar a retina, os seus olhos, e ele fica cego de tanto adorar o sol. E eu creio num Deus vivo, e eu estou faltoso, eu não estou dando no meu dia a dia o meu tempo para Deus. Irmãos, aí ele não tinha tempo para nada, mas aí ele começou a buscar a Deus. Irmãos, o dia foi grande, se tornou grande, e ele podia agora orar, adorar a Deus e fazer todo o seu trabalho, ainda sobrava tempo para ele descansar. É o diabo colocando pedras, colocando empecilhos, e aí cheira mal mesmo. Aí nós achamos que não tem mais jeito. Não tem jeito a vida espiritual, não tem jeito a vida material, financeira, não tem jeito mais o casamento, não tem mais jeito o relacionamento entre pai e filho, filho e pai, mãe e nora, mãe e filha, mãe... Acabou, cheira mal, acabou não! Aí é que Deus entra. Aí chega Jesus para fazer a sua obra. Desde que nós façamos a coisa correta. Ele disse: tirai a pedra. Aí nós temos que tirar a pedra. Nós não queremos tirar a pedra. Nós não queremos ter esforço. Vamos deixar a pedra? Não tem ressurreição. Vamos deixar a pedra? Não há poder vivificador. Vamos deixar a pedra? Não há batismo com o Espírito Santo. O próprio Deus, ele tira. O batismo com o Espírito Santo é a circuncisão lá do Velho Testamento. O que era lá a circuncisão? Era a carne do prepúcio da criança, da sua genitália, que era tirado fora. O que excedia. Aquilo excedia. Viu? E ao exceder, Deus vem e orientou Israel: circuncidem. E hoje o batismo com o Espírito Santo é Deus também tirando. Deus tira, por que nós não vamos tirar? Por que nós não vamos ceder? E este tirar, o que excede, é o batismo com o Espírito Santo. É a circuncisão hoje. Aquilo era um tipo. Então, irmãos, vamos nos render ao Senhor Jesus Cristo, para que nós obtenhamos vitória, graça. Deus os abençoe. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos orar nesse momento. E se você entendeu a mensagem, e você deseja mais do Espírito Santo na sua vida, e você deseja agora, você viu que há uma pedra, e você está desejoso de tirar essa pedra, força, coragem para isto. Você pode se pôr de pé agora, e nós vamos orar. Aleluia. Você viu a pedra? Você quer tirar a pedra? Aleluia. Está fétida, cheira mal. Deixa Deus entrar agora em cena. Diga: Senhor, aqui está a minha vida. É sério, irmãos. Nós estamos aqui não para brincar de igreja. Nós estamos aqui
para nos posicionarmos para a vida eterna. Aleluia! Para o ganho. Para o ganho. Fale com Deus agora. Diga a Ele da sua necessidade. Diga da sua necessidade. Fala com Ele. Diga, Senhor, eu preciso mais de Ti. Senhor, me ajuda, Pai, nessa questão que me envolve. Estou envolvido, Senhor. O inimigo tem vindo sobre mim como teias de aranha. Dá-me visão, Senhor. Que eu não fique pensando que eu já tenho tudo, Senhor. Porque a verdadeira noiva de Cristo estará esperando pela revelação do rapto. O profeta diz na mensagem, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, que você vê uma igreja cheia do Espírito Santo, pedindo por mais do Espírito Santo. Por quê? Porque ela não é laodiceana, que diz que já tem tudo, que de nada tem falta. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo estará sempre dependente de Jesus. Ó Pai, nós elevamos as nossas orações até o seu trono de graça e pedimos a tua bênção e acima das bênçãos o seu poder. Perdoa-nos, Pai, e dá-nos visão, dá-nos o conhecimento, o discernimento, o equilíbrio e o bom posicionamento dentro da sua palavra. É o que nós te pedimos para a sua glória. Ó Deus, no nome de Jesus mesmo. Amém, Senhor. Amém.